Alguns assets que a gente faz, eles têm uma transformação diferente de só mover, né, a posição ou, né, ou a rotação e a escala de peças, né? Então, aqui, ó, no meu primeiro exemplo de rig, de parentesco, eu peguei um objeto que tem todas as peças claramente divididas e elas só precisam mover pelo eixo básico delas. Então, para esse tipo de asset, esse ajuste de rig é o suficiente. Eu não preciso de mais nada além disso. Mas alguns objetos, o que eu quero fazer quando eu estiver animando ele, eu quero deformar o visual dele. Ou seja, se eu quero deformar o modelo. Se eu quero deformar o modelo, né, no caso aqui, por exemplo, o caule dessa flor, vamos pensar que essa flor é como os desenhos animados antigos e ela fica dançando na cena, né? Ou seja, eu vou precisar deformar o caule dela. Então, o sistema de parentesco entre objetos, ele não vai funcionar. O parentesco entre objetos, ele é a relação de uma origem com outra origem. Para eu poder deformar um objeto, eu preciso que a relação seja com os vértices do modelo, né? Ou seja, eu preciso ter um objeto controlando o vértice, né? Eu preciso ter um objeto que manda num grupo de vértices, ou ter no caso, né, que é o que a gente vai usar, um bone que manda no grupo de vértices, para poder deformar o meu design. Então, para fazer um rig de um objeto mais orgânico ou de um objeto que sofre deformações, né, que pode ser, no caso desse exemplo aqui, uma flor, mas vocês podem pensar que um personagem vai ter os braços, né, que dobram e isso vai ser uma deformação, né, ou uma bandeira que balança no vento, né, ou sei lá o que vocês estão criando aí, né, que, obviamente tem muita coisa que pode ser feita assim, né? Mas aqui eu vou precisar de um ajuste diferente. Então, eu vou usar o snap aqui para alinhar meu cursor com a minha flor aqui. E vou adicionar o objeto do tipo armature. O objeto do tipo armature, ele vai ser um conjunto de bones, um conjunto de ossos, que vai controlar a deformação desse objeto. Ou seja, eu vou querer pegar esse objeto aqui, ó, e criar para cada peça deformável aqui, né? Deixa eu centralizar de novo aqui, voltar para o modo objeto. Ou seja, para cada pedacinho que eu quiser dobrar, eu vou querer criar um osso. E talvez eu queira criar um osso para cada pétala, por exemplo, né? Ou dependendo do tanto que eu quiser deformar, talvez eu queira criar um conjunto de bones para cada pétala, né? Ou seja, eu posso com o rig, eu posso também dobrar as pétalas, né? Fazer elas balançando. Ou seja, a complexidade do rig, né, vai depender do meu objetivo de animação com isso. Eu quero começar de forma simples, né? Então, eu vou separar um bone que vai controlar a parte de cima da flor como um todo, né? Ou seja, um bone vai controlar o topo da flor como um todo, e uma cadeia de 3 bones vai controlar o caule.
né? Então eu vou ter aqui 4 conjuntos de vértices, né? 4 grupos de vértices diferentes, né? Que vão ser controlados por 4 bones. Depois a gente complica isso aqui, depois a gente vai lá e faz ficar mais complicado. Então eu vou começar adicionando o meu rig, né? Ou seja, vou adicionar o meu armature. Ele está aqui, por incrível que pareça. Ele está aqui dentro em Mildin, né? Ou seja, meu objeto armature ele está ali. Mas para ver ele, eu vou ter que usar ou o raio-x aqui do Blender, ou um outro recurso, que é o que eu vou usar no caso aqui desse modelo, que é um recurso de visualização do Blender. Vocês podem encontrar ele dentro das propriedades do objeto, em Viewport Display, a opção em Front. Com essa opção, independente do ângulo que eu estiver vendo, eu vou ver o objeto à frente do design, né? Ou seja, apesar dele estar no meio do objeto, eu estou vendo ele aqui à frente. Criar criar um esqueleto, né, e um rig para um objeto usa os mesmos atalhos e as mesmas configurações que a gente usa para modelar um objeto. Então, o objeto Armature ele vai possuir um modo Edit. E dentro desse modo Edit, as funções de Grab, as funções de Rotate, de Scale, vão funcionar do mesmo jeito que na modelagem, assim como as funções de Extrude, Subdivide, né, vão funcionar. Ou seja, fazer um design de rig, né, vocês vão ver que eu tenho ferramentas semelhantes às ferramentas de modelagem. Né? Então, eu vou ter, para poder criar novos ossos, né, eu vou ter as opções de modelagem, Extrude, Duplicate e Subdivide. E também vou ter a opção de adicionar ossos aqui, ou seja, eu posso adicionar quantos ossos eu quiser. Né? O importante é, o meu controle da flor ele é um objeto só, com vários bones dentro. Eu não vou fazer vários objetos Armature. Vai ser um objeto só, que eu vou chamar de Flower Rig, que possui um conjunto de bones, que eu também vou chamar de Flower Rig. E ele vai construir um conjunto de bones que vai comandar minha flor. Ou seja, é importante que vocês observem isso para vocês não criarem novos armatures, né, achando que está criando mais bone e está criando, na verdade, vários objetos armature. É bom observar que você está criando o quê? Vários bones no mesmo objeto. Então, para fazer esse design, a gente vai usar o modo Edit. Aqui, eu vou dividir os meus bones seguindo os cortes que eu fiz no meu modelo. Né? Então, eu vou colocar o objeto aqui no modo flat de novo, né? Só para falar, eu quero usar os cortes como referência, né? Então, deixa eu voltar aqui, puxei isso um segundo. Né? Então, na hora que eu estiver modelando, né, o meu rig, eu vou pedir para o Blender desenhar o wireframe para mim, né? Ou seja, eu vou vir aqui na opção de wireframe para eu poder ver aonde eu quero alinhar os meus cortes. Tá? Então, eu vou colocar um bone aqui, vou dar extrude e vou criar um outro bone aqui. Vou dar extrude e criar um outro bone aqui. Então, eu tenho uma cadeia de 3 bones para controlar a minha flor.
E eu vou criar um outro Bone para controlar essa parte da flor aqui, mas esse Bone eu vou criar ele de um jeito diferente, né? Eu vou usar o alinhamento que eu tenho usado na aula de hoje, que é o Shift S, cursor para selecionado. Vou entrar no modo Edit do rig, né? Ou seja, eu vou trocar do modo Edit do modelo para o modo Edit do rig. Eu posso fazer isso só clicando aqui, ó. Eu estou trocando de modo Edit entre objeto e rig. E no modo Edit do rig, eu vou adicionar um Bone simples, né? Esse Bone, eu vou colocar ele um pouquinho maior, só para a gente poder ver que ele é, né, configurável, né? Eu vou colocar ele um tamanho diferente dos outros, mas um pouquinho maior. Eu posso também colocar ele, por exemplo, se eu achar que está confuso, eu posso colocar ele para frente, por exemplo, né? Para poder ter a direção da frente. Então eu criei aqui um design de Bone, né? Cada base disso aqui é um centro de transformação, né? Ou seja, cada base dessas é um centro de transformação, é um pivô, né? Então isso aqui, essa base, ela é meu pivô de transformação. E é a partir daqui que eu vou girar o Bone, mudar o tamanho, a escala, a posição dele, né? E porque eu fiz eles com extrude, vocês vão ver que esses bones eles já possuem uma hierarquia de parentesco. Ou seja, esse bone manda nesse, esse bone manda nesse, e ninguém manda nesse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui está fora da hierarquia. Mas eu quero que ele esteja na hierarquia, eu quero que ele faça parte dessa sequência. Então, eu vou selecionar meu bone filho, selecionar meu bone pai. É a mesma lógica para o parentesco de objeto, ou seja, o bone ativo, né, ele vai ser visualmente mais claro, ele vai ter um nome aqui e ele vai ter um highlight de seleção no outliner. Eu vou em parentesco e pedir para ele fazer o parentesco. Eu tenho duas opções, que é o parentesco conectado e mantendo a distância. Se eu conectar esse bone, ele vai sair do lugar que eu coloquei ele. Então, meu bone, ele estava exatamente no meu centro de rotação, onde eu queria que fosse o centro de rotação, mas quando eu fiz o parentesco do tipo conectado, ele grudou o bone no outro. Se eu fizer o parentesco do tipo keep offset, ele vai manter a distância, e vai indicar o parentesco através dessa linha pontilhada aqui, ó. Ele vai falar, ó, essa base aqui, ó, é filha dessa ponta aqui. Então ele vai indicar para mim, pela linha pontilhada, que existe um parentesco entre os bones. E a gente vai ver também na hierarquia aqui do outliner que eu tenho uma cadeia de bones aonde um bone manda no outro. Então eu tenho aqui uma cadeia de bones. E agora eu vou nomear esses bones para eu saber o que eu estou animando, né? Ou seja, na hora que eu for animar, eu não quero entregar para o animador um Bone 3. Eu quero que ele saiba que o Bone 3 controla a flor, né? Então, que o Bone 1 controla o meio do caule. Então, eu vou nomear isso aqui. Eu posso nomear isso por aqui mesmo, ou eu posso usar o painel de configuração de propriedades de Bone, né? Ou seja, do mesmo jeito que meu objeto tem um painel de configuração para vértices, né? Onde eu tenho o VMAP e onde eu tenho o Vertex Color. Eu tenho para o Bone um painel que configura as propriedades do Bone.
Então, eu vou nomear os bones aqui. Então, esse primeiro bone aqui, eu vou chamar de caule. Esse segundo bone, eu vou chamar de caule meio. Esse aqui, né, eu vou chamar de caule ponta. E esse último bone aqui, eu vou chamar de flor. Ou seja, cada um desses bones aqui tem um nome, né, que orienta para mim, né, comunica para mim qual parte que ele controla. Então, tudo bem. Isso aqui foi o design do meu controlador. Né? Isso foi o design do meu controlador. Agora, eu vou fazer a relação de parentesco, né? Eu vou colocar os dois na mesma coleção. Eu vou fazer a relação de parentesco falando que a minha flor é filha do rig. Deixa eu tirar esse wireframe agora, eu não preciso mais dele. Eu vou fazer a mesma lógica de seleção de parentesco. Ou seja, eu vou selecionar a minha flor primeiro e o meu rig depois. Eu quero que o meu rig seja o pai, eu quero que ele seja objeto ativo, né? Então, eu estou fazendo a seleção por último dele. Observa que a seleção dele também é mais clara aqui. Que tem um highlight dele aqui. Vou em objeto, parentesco. E aí eu vou pegar a segunda opção. Né? Na outra aula a gente viu o parentesco do tipo objeto. E agora a gente está vendo a segunda opção, que é o parentesco do tipo armature. Ou seja, o objeto que eu criei é um armature deforme, que é o que eu quero fazer com a flor, que é deformar ela. Ou seja, eu quero criar um parentesco de deformação de esqueleto. Eu vou criar isso aqui, né? E vocês vão ver que no Outliner a relação de configuração aqui vai mudar. Né? Então, vou deixar aqui o Outliner aberto, para vocês verem que vai mudar isso aqui. Objeto, parentesco, armature deforme. Aqui, ó, o que acontece? Agora, a flor ela está subordinada ao rig e ela ganhou um modificador. Essa informação aqui, ó, que apareceu aqui, é fundamental para você entender que seu rig vai funcionar ou não. Tá? Ou seja, além do parentesco, eu ganhei um modificador. O que é esse modificador? Vamos lá. Vamos ver o que é esse cara aqui. Eu vou selecionar meu objeto, né? Selecionei meu objeto. E aqui, ó, vocês vão ver que na minha aba de propriedades, aqui, né? Ou seja, eu tenho, obviamente, as propriedades de cena, né? Propriedades do mundo, propriedade do objeto, e abaixo da propriedade do objeto, eu tenho os modificadores. Esse camarada aqui é o que foi criado junto com o parentesco de armature. Esse é um modificador. O modificador, ele vai fazer a ponte entre os vértices do objeto e o bone, né? Ou seja, quem vai fazer a comunicação entre esses dois caras aqui é o modificador. Ele vai alterar o visual do meu objeto, né? Conectando os vértices ao bone. Então, se a gente olhar aqui nesse modificador aqui, ele tem as opções de aplicação, né? Que a gente não vai aplicar
Por agora, a gente está criando isso, a gente não está aplicando isso. Você vai ver que ele já tem aqui quem é o responsável por deformar esse objeto, que é o Flower Henrique, e como que ele vai fazer essa deformação. Ou seja, ele vai fazer essa deformação através dos grupos de vértices que meu modelo tiver. Então, eu preciso que esse objeto aqui possua grupos de vértices para que os bones façam a deformação, né? Ou seja, só criar o armature deforme não é o bastante para que meu rig faça a deformação. Se eu pegar o meu rig aqui, ó, e modificar ele, vocês vão ver que ele não está deformando a minha malha ainda. Ele não está deformando a minha malha ainda porque o meu objeto não possui grupos de vértices. Se eu criar os grupos de vértices, esse esqueleto vai começar a deformar meu objeto. Então, agora eu vou criar os grupos de vértices do meu modelo. Ou seja, eu vou pegar aqui o meu modelo, vou no modo edit do modelo criar os grupos de vértices. Observe que aqui, ó, ele não tem nenhum grupo de vértices, não existe nenhum grupo de vértices. E eu vou criar esse grupo agora, né? Ou seja, eu vou vir aqui, criar um grupo. Eu vou dar um nome para esse grupo igual a de algum dos bones. Ou seja, esse grupo ele tem que ter o mesmo nome dos bones. Então, eu vou criar aqui o nome caule. Vou selecionar os vértices que estão alinhados com esse bone, né? Ou seja, os vértices que eu quero que obedeçam esse bone. Para agilizar minha vida, eu vou usar o raio-x do Blender. Para na hora que eu selecionar aqui, eu já selecionar a volta toda. Então eu selecionei um grupo de vértices, selecionei os vértices e agora eu vou dar o comando assign. O comando assign é que vai colocar os vértices aqui dentro, né? Então, deixa eu pegar aqui meu annotate aqui só para... Então, o que vai fazer com que o Blender saiba que esses vértices estão aqui é o comando assign, né? Que fica aqui no abaixo da lista de grupos de vértices. Eu vou fazer isso para cada pedaço do meu modelo, né? Ou seja, eu vou criar, para cada pedaço do modelo, eu vou criar um grupo de vértices que tem um nome idêntico a um bone. Eu vou criar aqui caule meio. Vou selecionar os vértices que pertencem ao meio do caule, né? E vou dar assign. Mesma coisa eu vou fazer para a ponta do caule. Então eu vou copiar aqui esse nome, colar ele aqui. Aqui, ó, tá um pouco embolado para ver. Então eu vou selecionar aqui os pedaços da flor e vou esconder elas, tá? Então vou dar um hide aqui. Vou selecionar esses vértices aqui. Selecionei aqui o meu caule ponta. Vou dar assign. E o último grupo de vértices vai ser a flor, né?
Então, eu vou criar aqui um grupo chamado flor. Observa que tem o mesmo nome do Boni. E vou dar assign desses vértices selecionados aqui. Depois que eu fizer esse processo de assimilação, o meu rig vai estar deformando a minha flor. Ou seja, agora eu posso animar a deformação dessa flor. Né? Observa que aqui eu tive que fazer, né, eu tive que fazer o parentesco e tive que fazer os grupos de vértices. Né? Senão ele não consegue fazer essa deformação. Mas, como eu já tinha criado um rig, né, com os bones bem nomeados, eu podia ter feito um pouquinho mais rápido do que isso. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou limpar tudo que eu fiz, tá? Ou seja, eu vou desfazer todas as coisas que eu fiz agora. Tá? Eu vou selecionar o meu objeto e vou jogar fora todos os grupos de vértices. Vou vir nos modificadores e vou jogar fora o modificador. E vou vir nas propriedades do objeto e vou limpar o parentesco. Então, eu desfiz agora o parentesco. Eu voltei para a estaca zero. Tá? Por quê? Porque eu podia ter feito um pouquinho mais rápido. Se eu já tenho um rig bem nomeado, né, ou seja, se os nomes já estão corretos aqui, na hora de fazer o parentesco entre o objeto e o rig, eu posso pedir a segunda opção aqui, ó, do Armature Deform, que é o Armature Deform com grupos vazios. Se eu fizer o Armature Deform com grupos vazios, ele já vai criar para mim os grupos sem o assign. Ou seja, eu só vou ter que selecionar e dar assign. Então, observa que meu modelo aqui ele não tem nem o modificador, nem os grupos de vértices. E na hora que eu der o parentesco aqui, ó, com grupos vazios, ele criou para mim os grupos de vértices vazios para eu poder fazer o assign. Ou seja, agora o meu trabalho aqui no modo edit é selecionar a peça, selecionar o grupo de vértices e dar o assign. Ou seja, eu vou vir aqui, selecionar o grupo de vértices, dar o assign. Vou pegar aqui o caule. Aqui eu fiz errado. Opa. Então deixa eu remover isso aqui de todo mundo. Eu vou remover esses vértices de qualquer coisa porque eu fiz errado. Eu esqueci de selecionar o grupo de vértices. Ou seja, eu tenho que selecionar a peça, selecionar o grupo de vértices e dar assign. Ou selecionar o grupo de vértices, selecionar as peças e dar o assign. Ou seja, essa seleção tem que estar alinhada. Se você errar essa seleção, seu vértice pode estar num outro grupo e deformar de um jeito estranho, né? Então, você quer ter certeza que cada vértice aqui está no grupo certo, né? Você quer ter certeza que cada grupo pertence, né? Cada grupo de vértice pertence ao lugar correto. Então, eu vou selecionar aqui os grupos de vértice, né? Vou selecionar o caule, vou dar assign. Tem um jeito de conferir para ver como é que isso está selecionado. Né? Tem um jeito de conferir. Né? Você pode tanto selecionar o vértice e aqui conferir quais grupos que ele pertence. Ou seja, cada vértice aqui eu consigo, na aba de item, ver como que está a relação dele de peso. Né?
E eu posso também ir no Weight Paint e ver como que cada grupo de vértices comporta com o meu objeto. É um jeito bem simples de ver se os vértices estão bem selecionados. Ou seja, o que eu quero é exatamente isso aqui, ó. A flor, ela está mandando só nessa parte. O caule ponta está mandando nessa extremidade. O caule meio está mandando exatamente no meio. E o caule da base está mandando nessa parte aqui. Se você fizer errado, por exemplo, né, se eu vier aqui e selecionar, por exemplo, esses vértices aqui e dar assign na flor, na hora que eu for aqui no Weight Paint, vai dar para ver que tem uma influência estranha aqui. Se essa influência não estiver correta, você pode simplesmente selecionar esses vértices, né? Ou seja, eu vou lá no meu modo Edit, vou selecionar esses vértices, selecionar o grupo que está chamando ele de forma errada e usar o comando Remove. Tá? Você pode conferir também se os grupos estão corretos usando a seleção aqui. Ó. Você pode vir aqui e pedir para ele selecionar os vértices do meio. Se a seleção estiver correta, então seu grupo está ok. Tá? Então você tem mais de uma forma de conferir se isso aqui está correto. E, obviamente, se você pegar o rig e for trabalhar com ele no modo pose, se a deformação não estiver correta, então você sabe que o rig está errado. Né? Ou seja, você vai saber que o rig não está funcionando porque a deformação não está correta. Então tem mais de um jeito de resolver esse problema. E esse aqui foi o parentesco e o controle de rig através do Armature.